Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Café e Saúde e hoje eu trago o meu primeiro convidado, Marcos Marcel, cirurgião plástico. Um prazer estar aqui com você. E aí eu venho querer conhecer um pouquinho mais intimamente você e para nossa conversa ficar muito gostosa. Por que você desistiu de odonto? Você chegou a terminar a odontologia? Sim, terminei. E aí você escolheu medicina. Por quê? A odontologia, ela foi uma primeira escolha, digamos assim, porque eu queria muito retornar à minha cidade. E na época eu já queria uma profissão na área da saúde. E aqui na cidade de Feira de Santana não existia o curso de medicina, que era o meu grande sonho de infância. E eu fui me aventurar na odontologia. E hoje eu posso dizer que a odontologia ela me deu base, ela me deu iniciação científica, ela me colocou em contato com a ciência. E no decorrer do curso eu vi que eu queria algo maior, eu queria ampliar os horizontes no cuidado do ser humano. Então foi aí que eu virei a chave e mergulhei de cabeça na medicina. Eu posso te entender perfeitamente, porque eu também tenho dupla formação. Eu primeiro fiz farmácia e trabalhando como farmacêutica eu senti a necessidade de ajudar um pouco mais as pessoas e eu senti a necessidade de saber mais. Foi aonde eu fui para a carreira de medicina e acho que me ajudou muito a formação de farmacêutica também hoje. É muito legal. E por que você escolheu na medicina, né, onde nós temos uma gama aí de especialidades, cirurgia plástica? Vamos lá. Já no curso de odontologia e o contato com o cuidado de uma forma muito mais ampla, não só tratar dentes, mas tratar a saúde de uma forma global, geral, de forma holística. A cirurgia plástica como especialidade cirúrgica sempre me encantou pela possibilidade de reconstruir, né, restaurar e realçar o que tem de melhor no ser humano. É uma especialidade que ela é fascinante por ter essa amplitude no cuidado, né, de forma técnica e de forma científica. Esse foi o motivo da escolha da especialidade. Eu encarava como algo inatingível, né, porque só tinha a especialidade em grandes centros. Na capital era muito difícil você ter acesso, mas eu sempre cuidei de manter aquela sementinha da escolha da especialidade. Quando você escolhe cirurgia plástica, a gente sabe que a gente sai daquela formação, a gente escolhe medicina para curar, para tratar, né? Então, hoje a medicina ela é ainda muito imposta como tratar uma doença. Nós não temos um foco na faculdade pensando na medicina como talvez uma prevenção em doenças. Exatamente. Né? Quando você escolhe cirurgia plástica, você está pensando em tratar um paciente com uma cirurgia plástica ou você enxerga a cirurgia plástica como um refinamento, algo estético? Como que você aborda esse paciente? Como você vê, na verdade, a cirurgia plástica? Hoje eu entendo que a beleza sem saúde ela é frágil. Por isso que eu comecei a pensar muito em criar a equipe e trabalhar de forma interdisciplinar. Porque a estética é a consequência de um corpo bem cuidado. Eu comecei a ver que esse era o ponto-chave da prosperidade na profissão. Porque eu conseguia impactar de forma emotiva e resgate de autoestima muito mais fácil. Principalmente no público principal da cirurgia plástica, que são mulheres. E mulheres que em determinadas fases de vida, elas sofrem muito com o impacto do envelhecimento. Eu vi que eu poderia fazer uma cirurgia plástica de forma mais impactante, né? Então isso me fascinou a cada vez mais procurar trabalhar com várias profissões, né, de forma interdisciplinar,
para que eu pudesse entregar ao paciente que me confiava a sua própria vida. Eu acho que é mais ou menos como essa medicina que eu pratico, né? Longevidade. Quando a gente busca longevidade, a gente busca equilibrar esse paciente, né, para não ter doenças. Quando nós pensamos numa cirurgia plástica, eu trabalhando com você, eu vejo que você vê isso. Na verdade, isso acaba sendo um tratamento, né? Porque nós vemos muitas mulheres se libertarem, né? Então, hoje nós temos pessoas aí que depois de uma cirurgia plástica conseguem realmente um emprego porque tinham vergonha, aquilo bloqueava elas. Falar em público. Exatamente, falar em público, né? Então, a cirurgia plástica, ela tá perdendo muito esse estigma de apenas estética. A mesma coisa a obesidade. Então, a obesidade não é estética, e sim é uma doença e precisa ser tratada. E a cirurgia plástica também está entrando nesse parâmetro, né, Marcos? Exatamente. Essa é a grande diferença de uma cirurgia plástica convencional da cirurgia plástica que a gente pratica. É aí que eu queria te perguntar, por que você escolheu mais uma especialização? Porque, gente, ele fez medicina, depois ele fez cirurgia, depois ele fez cirurgia plástica e ele não parou por aí. Ele fez uma especialização dentro da cirurgia plástica, que é cirurgia plástica funcional. Por que você buscou a cirurgia plástica funcional? Explica aqui para nós. Exatamente o que a gente já estava conversando, né? Que o corpo e a beleza é frágil sem saúde, né? Então não existe beleza sem saúde. Então a cirurgia plástica funcional, diferente da convencional, que busca o visual de forma imediata, a cirurgia plástica funcional, ela busca longevidade no procedimento. Ela busca performance, ela busca equilíbrio, ela busca resgate, tá? Então, qual o grande problema da cirurgia plástica convencional? É que ela é uma cirurgia plástica que dura muito pouco. A cirurgia plástica funcional, de forma interdisciplinar, com equipe com nutrologia, cirurgião plástico, físios, biomédicos, enfermagem, são cirurgias que ela tem um resultado muito mais longevo e duradouro. Então essa é a grande diferença da cirurgia plástica convencional da cirurgia plástica funcional. O paciente, quando ele escolher a sua equipe, o seu profissional, ele se atentar se o seu cirurgião ele tem a capacidade, ele está antenado, ele está conectado com esse tipo de filosofia de trabalho. A cirurgia plástica funcional te fez negar mais de imediato cirurgias plásticas? Como é que às vezes as mulheres sofrem esse impacto porque elas vêm tão decididas, tão já prontas para realizar talvez amanhã essa cirurgia, porque eu acho que elas usam muito como a solução do problema, né? E como às vezes negar, isso te leva a negar mais uma cirurgia? Sim. A cirurgia plástica funcional? Sim, porque nem todo mundo está preparado emocionalmente, fisicamente, clinicamente para fazer uma cirurgia de médio e grande porte. Cirurgia plástica é uma especialidade como qualquer outra especialidade cirúrgica que tem riscos e intercorrências, tá? Um paciente que vai fazer uma cirurgia plástica, que é uma cirurgia eletiva, ele pode morrer se ele não tiver compensado clinicamente, se ele não tiver equilibrado clinicamente. Eu hoje digo muito mais não do que sim. Porque isso não é, muitas vezes, não é desdenhar, não é negar de forma sem justificativa aquela cirurgia. É um cuidado que eu tenho para que o paciente ele possa fazer uma retrospectiva do que ele anda fazendo com sua própria vida, né? Então, uma cirurgia plástica, muitas vezes, é uma cirurgia plástica que dura de 6, 7 horas, 4 horas. Então, se o paciente não tiver compensado clinicamente, por exemplo, se ele tem uma comorbidade, se ele não retificou ou compensou essa comorbidade, ele pode ter uma intercorrência no pós-operatório e vir ter um problema sério, né?
Então, eu digo não para quem? Para esse tipo de paciente que ele não está emocionalmente preparado, que ele não está fisicamente preparado, que ele não tem uma composição corporal adequada, né? E é por isso que a gente trabalha dessa forma em equipe, porque a gente consegue hoje detectar esses problemas de forma precoce e ter a oportunidade de preparar esse paciente, e isso é cirurgia plástica funcional. Eu acho fantástico essa forma da cirurgia plástica funcional que o Marcos trabalha, e quando ele me convidou, ele me mostrou todo esse caminho, né, toda essa cirurgia, o que oferecia para o paciente, e tem muito a ver com como eu trabalho, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que foi primeiramente para você, e aí ela queria melhorar a mama, queria fazer lipoaspiração em abdômen e costas, e quando ele avaliou logo primeiramente com uma bioimpedância, essa paciente tinha uma baixa massa magra, né? E tinha gordura visceral. Então ela era uma falsa magra. E aí ele orientou essa paciente a passar primeiramente comigo para eu estar aí melhorando essa composição corporal, né? E falou para ela, eu acho que você não precisa da lipo, talvez somente a mama. E hoje ela veio extremamente feliz, e mais feliz ainda com você, porque você foi muito assertivo, porque realmente essa gordura que ela tinha era pouquíssima, nós conseguimos ganhar massa magra, melhorar a gordura visceral, e acho que ela vai agora realizar a mama com você, e isso é muito lindo. Por quê? Porque nós aqui estamos falando de saúde, nós estamos falando do cuidado por inteiro desse paciente, e mostrando que não é somente ganhar dinheiro com a cirurgia plástica, não é, Marcos? É realmente oferecer saúde para esse paciente, e a cirurgia plástica, ela é muito linda nisso. Então, esse cuidado com a saúde, nós mostrando mais uma vez que não é somente estética, e sim cuidar de dentro para fora, né? A própria medicina, o tripé da medicina e talvez o grande querer fazer medicina é a possibilidade que a gente tem de conectar ciência, habilidade, técnica, e resgate, né? É melhorar a vida das pessoas, transformar, resgatar, realçar. E a cirurgia plástica é indivisível, né? Apesar de que, teoricamente, a gente consegue. A gente divide a cirurgia plástica em reparadora e estética, mas ela é indivisível porque elas são conectadas. Tá? Quando a gente faz uma cirurgia reparadora e a gente pode resgatar um pouquinho da estética, que vai impactar emocionalmente na vida daquela mulher, existe essa possibilidade sim. Tá? Da mesma forma que a gente pode, muitas vezes, impactar o que aquela paciente ela tem fisicamente de melhor. A gente pode realçar o que ela tem de melhor. Então, por isso é tão fascinante tudo isso que a gente faz, e você vê que é tão conectado com tanta coisa, né? E a gente pensa que é uma profissão que vai andar sozinho. Nunca, né? Hoje está mais do que provado que a gente depende de um paciente muito bem preparado para que ele tenha um resultado com longevidade e com muito mais durabilidade. Hoje, muitas pacientes chegam para você querendo resolver o problema apenas com o bisturi, não é verdade? E o que você tem para falar para essas mulheres sobre isso, sobre apenas o bisturi? Isso é duradouro ou não? Nunca foi, né? Porque assim, você bem sabe que hoje a grande parte do nosso público são mulheres que estão no climatério ou menopausa, que são as 40 mais, né, digamos assim. Só que a gente sabe que o climatério ele começa muito bem antes, em algumas mulheres, em torno de 35 anos, e hoje eu atendi uma paciente que tinha, talvez tenha começado essa fase muito cedo, né? E era uma paciente que tinha até uma composição corporal muito boa, só que ela emocionalmente ela não tinha nenhum preparo para estar realizando uma cirurgia plástica, né? Tanto emocionalmente, né, quanto hormonalmente, né? Porque era uma paciente que estava com algumas queixas que existem na menopausa que já começam no climatério. Então, muitas vezes essa procura incessante pelo bisturi muitas vezes para resolver alguma questão lá fora que não está compensada.
E quando não tem esse apoio, principalmente familiar, que é importante no pós-operatório, é aí que mora o perigo de o paciente fazer ou evoluir para uma intercorrência e a gente não conseguir cuidar e muitas vezes estragar a sua cirurgia. Então tudo é conectado, então a gente tem que estar com um olhar muito treinado para que a gente possa dizer não para lá na frente dizer sim. Então a gente não demite o paciente, a gente opera sem pressa. Muito bem, perfeita a colocação. Hoje nós sabemos que as pacientes parece que estão cada vez mais exigentes, né? Porque eu tenho mais de 40, você também. Então, na nossa época, quando nós éramos criança, eu lembro de uma idosa, por exemplo, 45, 50 anos, já chamavam de idoso, né? Sim. E hoje você opera mulheres com mais de 60 anos e se sentem jovens e são jovens. Então, hoje a medicina, buscando essa longevidade, dando esse suporte aí, suplementando essa mulher com vitaminas, com micro e macronutrientes, fazendo reposição hormonal, a gente está conseguindo essa longevidade com qualidade de pele, né? Então, com qualidade de músculo, levando aí uma longevidade com qualidade de vida, e elas buscam mais a cirurgia plástica do que antigamente, não é? Exatamente. Hoje a mulher de 60 anos, ela consegue, com o arsenal terapêutico que a gente tem, resgatar o que ela vivia nos 45. Por quê? Porque a medicina, ela avançou de forma assustadora. Hoje a gente sabe o que funciona e o que não funciona, então antigamente era tudo muito empírico. Costumo dizer que há 20, 30 anos atrás, as mulheres quando chegavam na menopausa, elas se autocondenavam. Elas iam criar os netos e esqueciam do marido, né? Então, hoje a gente ainda atende pessoas com esse tipo de mentalidade, né? Só que a gente também atende pessoas que estão antenadas e querem uma melhora da saúde e querem fazer sua cirurgia plástica porque elas já estão com a sua família criada, elas estão com filhos formados, casados, com netos, e a faixa etária é melhor para que ela possa o quê? Curtir o seu corpo e viajar com o seu parceiro. Então, a mulher que quer hoje resgatar o que ela vivia aos 45, tendo 60, a gente vê e a gente tem paciente e a gente sabe que isso é muito possível, né? E a gente tem vários exemplos aqui no nosso instituto. Cirurgia plástica convencional, ela é uma cirurgia plástica efêmera, temporária. Então hoje as mulheres elas têm filhos muito mais velhos, né? Do que no passado. Então minha mãe me teve com 22 anos de idade. O que tem de bom nisso? É que ela vai ter a possibilidade de acompanhar muito melhor os nossos netos, né? Os seus netos. Então, essa talvez seja a grande vantagem. Aproveitando o gancho, quando você fala em avanço na medicina, avanço na suplementação, eu pergunto como está esse avanço na cirurgia plástica? O que a cirurgia plástica tem melhorado aí com o passar dos anos? Primeiro aí, nós saímos da cirurgia plástica convencional, que foi a tua formação, você buscou aí melhoria na cirurgia plástica funcional, que nós já entendemos aí todo esse preparo pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, para essa paciente ter menos riscos cirúrgicos, né? E depois conseguir manter todo esse resultado que com a cirurgia plástica você fez, que ela conseguiu, mas e em tecnologias, o que nós temos de avanço e o que vem mostrando aí o que é bom, o que não para melhorar esses resultados? Principalmente as tecnologias de retração de pele, né, que combate um pouco a questão do envelhecimento, a própria medicina regenerativa, né, hoje a gente tem provado que as células de gordura, elas funcionam muito como células-tronco, que são células que podem se diferenciar em outros tecidos do próprio corpo. Hoje a gente tem um avanço em técnicas cirúrgicas que a gente consegue ganho de massa muscular com lipoenxertias, né, com gordura. E a gente hoje tem provado isso com estudos em ressonância magnética, que a gente consegue às vezes ganhar 1 a 2 centímetros de espessura muscular.
Além das próprias tecnologias de retração que combatem o envelhecimento, hoje a gente tem uma infinidade, hoje a gente tem os plasmas, a gente tem as radiofrequências, a gente tem os lasers ablativos e não ablativos, a gente tem um microagulhamento robótico. Tudo isso, felizmente, a gente tem aqui à nossa disposição, na nossa estrutura, porque a gente está além do nosso tempo. A gente vem fazendo esse trabalho há quase uma década, plantando a sementinha para hoje a gente dizer, talvez, que nós somos o melhor, sem modéstia nenhuma, o melhor serviço em cirurgia plástica da nossa cidade. Lá atrás a gente visualizou que essa seria a cirurgia plástica do futuro. Trabalhar em equipe interdisciplinar, trabalhar com profissões de forma integrada. Não existe mais hoje um cirurgião plástico caminhar só. O cirurgião plástico hoje que trabalha com alta performance, ele precisa, por exemplo, ter uma equipe de pós-operatório de alta performance. As próprias tecnologias, elas demandaram de o fisioterapeuta ele conhecer um pouco, por exemplo, da fisiologia da fibrose. Como desfazer uma fibrose? A fibrose nada mais é do que um tecido cicatricial em excesso. Hoje, de forma manual e com tecnologia, a gente consegue tratar esse paciente muitas vezes que tem uma sequela de uma lipoaspiração. São aqueles abdômenes que a gente vê que fez lipo e não são lisinhos, né? São cheios de ondulações. Que tem depressões. Exatamente. Né? Então você faz a sua parte e a equipe da fisioterapia termina o seu trabalho. E se você não tem isso alinhado, talvez o seu trabalho não seria perfeito como você vem entregando, porque você conseguiu alinhar tudo isso. Chegamos em um momento para nós descontrairmos um pouco, que o nosso podcast é Café e Saúde, né? Então nós vamos brindar com café, então chegou o momento do cafezinho. Aqui para você, Marcos, seu café. E eu quero brindar esse café com você fazendo uma pergunta, Sim. né? Então, hoje, se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo, quem você convidaria e qual pergunta, se você tivesse oportunidade, você faria essa pessoa? Difícil essa. É para pensar. Tome um gole do teu café e pense. Eu vou falar mais da vida profissional, porque eu acho que na vida pessoal eu já tenho uma gratidão enorme por todas as pessoas que até hoje existem. Graças a Deus eu tenho um pai e mãe vivos que puderam e acompanham, né, toda essa trajetória, mas eu tenho uma gratidão enorme pelos meus chefes da cirurgia plástica no Rio de Janeiro. Minha formação foi lá. Um grande carinho por todos eles, mas eu tive um chefe, né, que infelizmente ele morreu na pandemia de Covid, e era uma pessoa que ele queria muito que eu continuasse no Rio de Janeiro, e se algum colega da nossa especialidade estiver ouvindo, vai conhecer, que era o Dr. Ricardo Lopes da Cruz, que me ensinou muito, e hoje ele tem também, hoje a mulher dele, a esposa dele, ele deixou 2 filhos, ele toca um projeto Humanidades em Saúde. Quando ele faleceu, me veio exatamente essa reflexão, né? Eu deixei, talvez, tanta coisa de perguntar para ele, então, assim, ele seria uma pessoa que, se eu pudesse resgatá-lo para perguntar algumas coisas, pelo legado que ele deixou para tanta gente lá, tanto colega que teve a oportunidade de ter sido aluno dele, né? Então, assim, não é nenhuma pergunta, né? É mais uma reflexão, porque eu acho que muita coisa do que eu faço aqui foi porque eu aprendi com ele e com meus chefes lá no Rio de Janeiro. Então eu falo dele porque ele é uma pessoa que não existe mais aqui, ele me deu a oportunidade de conhecer, ele me apresentou, Eduardo Rodrigues, que é um chefe num serviço do NIU, em Nova York, que fez o transplante de face mais complexo do mundo, e eu conheci o Dr. Eduardo através dele no Rio de Janeiro numa convenção. Talvez eu perguntaria a Dr. Ricardo
como continuar e como formar melhor novos colegas, né, para que a gente pudesse impactar e perpetuar esse legado que a gente está tentando deixar aqui em nossa cidade, né? Então, para muitos que não me conhecem e fazem algum tipo de julgamento, eu acho que a questão da prosperidade profissional, ela tem muito a ver com o que você é e como você trata o seu próximo, entendeu? Tanto colega quanto paciente. Tudo que fazem comigo eu aprendo e eu tento não fazer igual, fazer diferente. E eu acho que essa é a melhor forma de você viver em sociedade, em equipe. Talvez eu perguntaria a ele muito sobre liderança, né? Marcos, me fale sobre essa questão de clima. Tem a ver melhor fazer cirurgia quando no inverno ou no verão? Alguns tipos de cirurgia, por exemplo, mama, abdômen, porque usa cinta, porque usa meia? O inverno, ele tem uma preferência, Aline, porque muitas pessoas preferem esse momento para fazer procedimentos faciais. Por quê? A nossa face é a área do nosso corpo que está mais exposta à radiação solar. E radiação é um agente externo físico que causa manchas, né? Então, muitas vezes, cirurgias faciais, elas deixam equimoses, porque elas agridem a superfície, então elas deixam manchinhas que com a radiação pode manchar. São procedimentos que são muito realizados no inverno. Em relação às outras cirurgias, como mama, lipoaspiração, abdômen, um maior conforto por conta das cintas cirúrgicas, que o paciente fica com muito calor, esquenta. Né? Apesar de que hoje a gente trabalha com cintas que tem uma tecnologia de transpiração que a gente não tinha no passado, mas ainda eu tenho que concordar que o inverno é a fase que você prepara o teu corpo para o verão. E a questão das próteses? É verdade que agora as próteses não têm mais tempo de validade? Como que é isso? Antes era assim? Tira essa dúvida. Na verdade, o que acontece? São gerações, né? Então, a prótese não é algo novo, né? A prótese é algo que muitas vezes a gente costuma dizer que vem do século XX, né? Meados da década de 60, e que ao longo do tempo ela sofreu algumas alterações, principalmente em relação ao gel do silicone. Então, as próteses mais antigas, muito mais antigas, ela tinha um gel mais líquido e um invólucro muito mais frágil. Então, se determinou que a cada 10 anos a mulher ela tinha que trocar essa prótese. Não era que ela vencia, então não é que ela vencia. Entendi. É pelo risco. De alguma forma, eles viram que uma quantidade de mulheres tinham ruptura mais ou menos de 5 a 10 anos, por conta do gel que era líquido e do risco de ruptura. Só que, como a medicina avançou muito, tecnologia, o gel do silicone ele também avançou. Então, hoje o gel do silicone ele é um gel muito mais coesivo. O que é coesivo? É um gel que, mesmo se o invólucro da prótese ele romper num acidente, esse gel de silicone ele não vai extravasar nos tecidos. Se a paciente não tiver problema nenhum, é prazo indeterminado. Continua fazendo o rastreamento do câncer de mama, né? Principalmente se ela tem uma história, que pode ser com mamografia. Hoje os mamógrafos mais modernos fazem a mamografia normalmente. Os mamógrafos antigos não é recomendado, mas hoje quase que não existe. Ou ressonância magnética, em torno de um período anual para rastreamento de câncer de mama a partir de 35 anos de idade, 40 anos, a cada 5 anos, por exemplo, com ressonância magnética, para ver como está a questão da cápsula dessa prótese. É o nosso protocolo que a gente segue aqui. Prótese de silicone não causa câncer. Eu respeito muito as pacientes que não querem colocar. Por exemplo, prótese de silicone hoje reconstrói mulheres que perderam suas mamas por câncer, né? Tem muito zoom ainda na internet, né? Exatamente. Mas é algo muito seguro. Então, a gente sabe como isso impacta a saúde mental de uma mulher
a mama. É Exatamente. algo muito feminino, né? É algo que marca uma feminilidade aí da mulher. Mas um assunto que também é muito polêmico aqui que nós atendemos é o lipedema. Lipedema, nós temos aí vários estágios, né? Então, estágio 0, que nós temos algumas pacientes em estágio 0 que conseguimos zerar, né? Estágio 1, 2, 3 e 4. E aí, quando algumas mulheres buscam a cirurgia plástica para lipedema, algumas buscam para a parte estética, né? Que é nessa fase 1 e 2, e outras na estágio 3 e 4 seria mais para conforto, né? Porque essa gordura doente, ela causa esse desconforto, esse cansaço, na verdade, esse inchaço que elas relatam ter, né? É a inflamação desse tecido adiposo, não é realmente uma extravasação de líquido, e sim esse tecido inflamado, esse tecido gorduroso inflamado que causa todo esse aspecto de inchaço. E aí, como lidar, Marcos, com isso? Uma paciente que consegue chegar ali com tratamento clínico até fase 3, você pode lipoaspirar para melhorar, mas e talvez ela queria um resultado de uma paciente de estágio 1. Como é fazer essa mulher entender, né, que talvez não consiga tudo isso, mas o benefício ainda é imenso fazer a lipoaspiração? Lipedema é uma doença nova, né? Relativamente nova, porque ela foi classificada recentemente no CID, né? Classificação Internacional de Doenças. Então ela sempre existiu, ela não era diagnosticada, né? Eu costumo dizer que o último estágio do tratamento do lipedema, em qualquer fase, é a cirurgia plástica. Lipedema é uma doença que ela tem que ser encarada inicialmente como uma doença clínica e a gente procurar a sua estabilidade, porque ela é uma doença crônica que progride, tá? Então, eu tenho pacientes aqui de 3 anos atrás que não deram atenção e voltaram para fazer outra cirurgia e progrediram muito. E eu consigo comparar isso através de fotos, né? E talvez hoje ela trate. Não sei se ela já voltou para fazer consulta contigo. Mas por que a cirurgia plástica ela é ainda a última etapa dessa doença crônica, clínica? Porque se o paciente ele não mudar o hábito de vida, ele não entrar na rota da desinflamação, a doença vai progredir e aquela lipoaspiração que a gente indicar de forma precipitada, ela pode piorar o tratamento. Porque qualquer cirurgia ela deixa cicatrizes, tanto interna quanto externa. Então a lipoaspiração ela deixa uma cicatriz interna. Então olha a importância de você indicar a cirurgia plástica no momento ideal dessa paciente e ela manter uma estabilidade clínica, que é um acompanhamento com o profissional. Eu posso piorar e muitas vezes com a cirurgia fazer com que essa paciente ela progrida de estágio, principalmente relacionada a edema e dor. Lipoaspiração ela vai deixar uma cicatriz interna que pode evoluir com uma fibrose a depender da genética do paciente. Às vezes, tem aquela paciente que já fez uma cirurgia vascular no passado, uma safenectomia, né? E ela não tem a paciência de desinflamar, de ser operada no tempo ideal. Imagine uma paciente que já entra sem a safena, que ajuda na drenagem venosa linfática, e faz uma cirurgia plástica, que é a lipoaspiração com tecnologia, antes do tempo, sem desinflamar, sem mudança do hábito de vida, sem atividade física, sem saber os alimentos que ela pode ingerir ou não. Então, olha a responsabilidade. Então, hoje, o que eu vejo é uma overindicação, é uma sobreindicação da cirurgia plástica no lipedema. Então, toda vez que eu vejo um cirurgião, um colega operando muito lipedema, com certeza ali ele está indicando pacientes que não estão no momento ideal de fazer uma cirurgia, que não tem uma nutróloga
assistente acompanhando. A função sem saúde não vai existir estética. A beleza sem função, ela é frágil. Essa reflexão de estética e função, isso é muito comentado na cirurgia plástica, principalmente pela obrigação da especialidade. O lipedema, por exemplo, é uma doença, então é uma cirurgia reparadora. Só que me pergunta qual a paciente que quer só tirar a gordurinha para não sentir mais dor. Ela sempre vai exigir a estética, né? Ela sempre vai exigir a estética. Só que para ela exigir a estética, eu vou dar trabalho a ela. E aí é que entra a responsabilidade do cirurgião, da equipe que tu procuras. Se tu procura uma equipe que opera muito lipedema, tem algo errado. Ou você tem muito paciente de estágio avançado que vai indicar cirurgia para melhorar a qualidade de vida, até a deambular, por exemplo. Mas a gente tem que ter essa preocupação de estar comentando sobre isso, porque tem muita gente hoje fazendo consultório de lipedema e tem tanto lipedema assim, e antigamente a gente não via falar. Esse é o meu receio, né? Da gente estar indicando demais cirurgia em pacientes que não estão preparados para fazer cirurgia. E a gente tem muito paciente ainda em estágio inicial, que às vezes a própria clínica vai tratar e talvez ele nem precise realizar uma cirurgia. Então a gente tem que saber educar esse paciente para que ele não fique focado na questão estética. A questão estética ela é importante porque ela vai resgatar a questão da autoestima e a emoção dessa paciente. Vai ser uma paciente muito mais emocionalmente equilibrada, uma mulher emocionalmente equilibrada. Mas a gente pode piorar o estágio se a gente indicar errado e essa paciente ela não seguir a nossa orientação, que é estabilizar a doença e desinflamar de forma responsável. Perfeito. O lipedema ele é uma doença que ele gera aí exatamente esse desequilíbrio emocional, né? Porque a mulher se sente muito fora do parâmetro das outras mulheres, ela se vê diferente, ela se esconde atrás de roupas, ela se esconde atrás de vestidos, né? Mas ela precisa entender todo esse tratamento antes, talvez, de uma cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica, tanto no lipedema quanto na obesidade, ela não é a solução do problema. Então, ali, esse cirurgião, porque a gente sabe que existem cirurgiões que realizam cirurgia, mesmo essa paciente não estando preparada, não estando desinflamada. Com certeza. E acontece ali a cirurgia, parece que melhorou e ali, dali 6 meses volta tudo, né? Então, eu acho que essa grande preocupação que quando o Marcos introduz a cirurgia plástica funcional, né, pensando exatamente nisso, nesse preparo em cuidado e depois nesse cuidado pós-cirúrgico, porque depois a paciente também exige esse resultado, não é, Marcos? Como se fosse uma responsabilidade também do cirurgião, todo esse pós-cirúrgico, e isso depende muito da paciente. Então nós temos muito cuidado também com pacientes de mama, né, que estão acima do peso. O Marcos, ele é muito enfático em dizer que essa paciente precisa ir perder peso, porque se ela perder peso depois da cirurgia, essa mama aí pode ter uma flacidez e cair, e a paciente se colocar como insatisfeita, não é? Com a cirurgia e podendo falar que foi algum erro seu, e isso acontece muito, Marcos? Com certeza. Principalmente aquelas pacientes que elas trabalham que o seu corpo é um instrumento de trabalho, né? Modelos, pacientes que trabalham com moda, né? Então, elas vão visar primeiro a estética, tá? E a gente sabe que a cirurgia plástica é a última etapa. Então, hoje eu não abro mão disso. Por quê? Porque eu já tive dissabores e muitas vezes cedei isso para o paciente. No critério da indicação de uma lipoaspiração, que é composição corporal, exames laboratoriais e a evolução que a gente tem
que, por exemplo, para você ter ideia, hoje uma paciente em estágio 2, em média, ela leva de 3 a 6 meses para ela desinflamar e começar a estabilizar a doença. Então não é pouco tempo. É um tempo considerável. Imagine, é quase metade de um ano. E a gente já teve paciente que eu só operei depois de 8 meses. Sim. Às vezes o paciente para cirurgia plástica chega muito afoito, muito afobado, querendo resolver ali o problema. E o problema não é somente uma cirurgia plástica e todo um preparo em volta disso, né? Exatamente. Mas estamos aqui terminando nosso bate-papo, né? Nosso cafezinho com saúde, porque é o que nós buscamos aqui nessa conversa gostosa. E eu queria perguntar para você se você tem alguma coisa a mais que você queira falar, que você queira ressaltar, que eu não perguntei. Aproveite o momento. Fale com quem está nos assistindo, que deve estar amando essa nossa conversa. Eu estou muito preocupado um pouco com o futuro da cirurgia plástica em relação a que os pacientes estão fazendo, principalmente na questão da identificação e da escolha do profissional que irão cuidar, principalmente do seu pós-operatório. Hoje eu vejo muita gente leiloando o seu corpo. Então hoje a gente tem uma preocupação, né, que não é de hoje, de criar uma estrutura, uma equipe interdisciplinar para acolher esse paciente, para que a gente possa entregar o melhor para esse paciente, e os pacientes estão preocupados em fazerem leilão em rede social de cirurgias plásticas, sem perguntar o motivo por que ela teve aquele ou não aquele orçamento. Isso é um pouco preocupante, porque hoje eu estou vendo muito paciente cair em ciladas, né? Hoje, em pacientes jovens com sequelas, né, de cirurgia plástica, e muitas vezes querendo processar ou judicializar o cirurgião, sendo que o paciente ele é corresponsável por suas escolhas, né? Então, esse momento aqui é um momento também de conscientização para levar essa reflexão para que os pacientes eles se preocupem, né, com a sua saúde e escolher uma equipe que se preocupa com ele, né? Então, hoje eu vejo muito paciente, eu nem terminei a consulta, ela já está perguntando quanto custa. Isso quando elas vêm à consulta. Que hoje a pergunta campeã no meu direct, no Instagram, é quanto custa tal procedimento. E eu nem sei se você está preparado emocionalmente, fisicamente, se tua composição corporal está legal para eu te indicar uma cirurgia, como eu vou te responder quanto custa o teu procedimento, né? Os orçamentos, eles são personalizáveis, né, Aline? Você sabe muito bem disso, que quando você indica um protocolo, não é uma receitinha de bolo, como muitos colegas ainda insistem em fazer aí fora, infelizmente, né? Muitas vezes a gente paga um preço muito alto por colegas que não têm essa consciência e o discernimento do que é a medicina. A medicina é cuidado, a medicina é o acolhimento, é não se preocupar o máximo possível e não trazer um problema para o paciente, né? Então, isso é bem preocupante hoje na cirurgia plástica, porque as mulheres, principalmente as mulheres, elas estão leiloando o seu próprio corpo, fazendo permuta. Isso é ruim, porque muitas vezes é uma paciente que não tem indicação de fazer uma cirurgia, nada contra ninguém, nem vou fazer aqui um viés de julgamento, né? Mas procurem profissionais que estão preocupados em trazer longevidade, se preocupa com o pós, com assistência pós-operatória, porque cirurgia plástica é uma cirurgia complexa e que demora tempo para o resultado vir. Então, se você não se preocupa antes, durante e depois, você está entregando o teu corpo a uma grande cilada. Talvez seria uma mensagem que eu gostaria de deixar nesse final,
para que quem estiver nos ouvindo pense um pouquinho mais quando escolher o profissional, e muitas vezes ele vai te dizer não porque ele quer te dizer sim daqui a 1, 2, 3, 6 meses, né? Então, operar sem pressa, né? Eu acho que cirurgião muito faminto tem alguma coisa para esconder. Eu acho que vai muito por aí a questão da prosperidade na profissão e a questão da longevidade com resultados duradouros. Eu concordo plenamente. Eu acho que isso que você falou agora no final, operar sem pressa, é fundamental para todo esse resultado duradouro, né? Eu acho também fantástico todo esse suporte que nós damos aqui, né? Então, casa muito o meu trabalho com o seu por isso, porque eu dou uma assistência tremenda para os meus pacientes, eles estão amparados ali 24 horas comigo e com o meu suporte, e você também tem esse suporte pós-operatório, né? Então, hoje, nós trabalhando na hiperbárica, a gente vê essas pacientes um pouco perdidas de outros serviços, e eu fico assim, pasma, porque aqui nós sabemos que esse acompanhamento existiria. É imediato pós-cirúrgico, né? Então a paciente não fica perdida, não fica desamparada. Qualquer movimento que ela tenha dúvida, ela tem todo esse suporte, esse grupo com vários profissionais ali com ela para estar amparando, né? Então tudo isso tem que ser muito bem avaliado, porque depois que aquele corte é feito, depois que aquela cicatriz está ali, né, não tem mais como voltar atrás. Então, eu acho que hoje o nosso serviço, ele valoriza muito o valor e não o preço. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, suas palavras, como sempre, muito sábias. Eu aprendo sempre um pouco mais. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar sendo o meu primeiro convidado, e não teria como não ser, né? Pela confiança que ele também teve comigo de me convidar, de estar aqui hoje participando do Instituto da Plástica. E meu muito obrigada, e até o próximo podcast Café e Saúde. Obrigado, gente. Tchau.